título do nosso sermão de hoje é Mestres e Servos. Semana passada o nosso sermão foi intitulado Servos e Mestres. Essa semana o título do nosso sermão é Mestres e Servos. O texto, meus irmãos, ainda continua o mesmo da semana passada, Efésios 6, versículo de 5 até o versículo 9. Nos diz o seguinte a palavra de Deus: Vós, servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração como a Cristo, não servindo somente à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como homens, sabendo que cada um, seja servo, seja livre, receberá do Senhor todo o bem que fizer. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e para com Ele não há acepção de pessoas. Seca-se a erva e murcha a flor, mas a palavra do nosso Deus subsiste para sempre. Amém. Meus irmãos, o apóstolo Paulo continua dando as suas instruções. Meus irmãos, essa carta foi escrita para a igreja de Efésios, como nós sabemos, né? O texto, a palavra nos diz. E essa carta era para ser lida diante da congregação. Nós já falamos sobre isso bem no início do nosso sermão nessa carta. E eu quero falar para os irmãos da posição em que agora se encontrava as pessoas que estavam na igreja. Eu quero que vocês imaginem agora por alguns minutos que essa carta de Efésios chegou para a igreja e junto de toda a igreja se encontrava ali toda a congregação reunida, não é verdade? E agora a carta vai ser lida. E o apóstolo começa falando a respeito do relacionamento, da posição das esposas e dos maridos. Ele passa então a falar para os irmãos a respeito do compromisso que existe dos pais para com os filhos e dos filhos para com os pais. E com certeza aquelas pessoas que estavam naquela igreja, que eram empregados, que eram escravos, eles com certeza, eles estavam agora na expectativa de que alguma coisa seria dito a eles. E eles estão agora na expectativa de que o apóstolo Paulo fosse trazer a eles, aqueles que eram os escravos da congregação, uma palavra para que eles pudessem então, quem sabe, se tornar homens livres, não é verdade? Quem sabe agora o apóstolo Paulo vai escrever para as pessoas que estavam na congregação, que tinham os escravos. Nós vamos entender daqui a pouco porque os escravos estavam junto com os seus patrões naquela congregação. Vou falar para vocês daqui a pouco sobre isso. Mas eu imagino então que os escravos agora eles estão na expectativa de que finalmente, uma vez que eles receberam Cristo, eles agora também receberiam a sua liberdade. Afinal de contas, a igreja de hoje em dia prega a respeito dessa liberdade que veio em Cristo, não é verdade? Essa liberdade que libertaria as pessoas da escravidão. Então agora eles têm a expectativa de que o apóstolo Paulo vai trazer para eles uma mensagem que vai falar assim: mestres, libertam seus escravos. E vocês podem imaginar a posição destes homens quando o apóstolo Paulo vira para eles e fala: olha, você que é escravo, sirva ao seu mestre. Sirva, não somente quando ele está vendo. Sirva, não somente quando ele é bom, mas sirva-o como você estivesse servindo a Deus. Porque tudo que você faz para Deus. Mas Paulo, você não entende a minha situação, você não entende a posição em que eu me encontro, você não entende o que é ser escravo, você não entende as dificuldades que eu passo na minha vida. Deus, será possível que o Senhor não pode ver a situação em que eu me encontro, as lutas que eu passo diariamente? O apóstolo continua: servindo de boa vontade. E nós falamos sobre isso na semana passada, sobre a posição do crente,
sobre a posição do crente diante da sociedade, diante do trabalho, e qual é a nossa posição que nós temos que ver diante do trabalho. Mas, meus amados, nós aprendemos da palavra de Deus que nenhuma autoridade é dada carta branca para poder agir deliberadamente. As Escrituras nos ensinam claramente que aquelas pessoas que estavam na congregação e que estavam ali dizendo, talvez, como que o apóstolo Paulo pode nos colocar numa posição dessa? Eles estavam ali exatamente porque os seus mestres eram homens crentes. Porque eu imagino, meus irmãos, que por acaso algum escravo fosse servo de um homem que não era um cristão, eu não acredito que ele teria a oportunidade de se tornar parte da congregação, como estes homens que estavam ali agora na igreja de Efésios. E tudo isso, meus irmãos, volta exatamente ao fato de que Deus é o Deus da aliança. Na nossa oração pelas crianças, nós sempre falamos a respeito da aliança que nós temos com Deus. A igreja moderna, ela ensina uma questão atomística, onde o indivíduo, ele aceita Deus, ele é batizado e ele segue Deus como sendo um indivíduo somente uma pessoa singular. Mas no Evangelho, em todas as Escrituras, não é isso que a Bíblia nos ensina. Em toda a Escritura, nós aprendemos que uma vez que uma pessoa se torna um crente em Cristo Jesus, ele faz parte agora de uma aliança com Deus, e toda a sua família também se torna parte desta aliança. Por isso, nas igrejas presbiterianas, nós batizamos os nossos filhos, porque nós sabemos que os nossos filhos, eles não são uma entidade separada. Os nossos filhos, eles não estão à reveria, eles não estão ao léu, eles não estão por aí para decidir se eles seguirão ao Deus que nós servimos ou não, porque é a família. A preocupação de Deus em toda a sua história é para com a família. Toda a família torna parte do reino de Deus quando o chefe do lar, ou quando a esposa, ou quando alguém no lar se converte ao Evangelho. Se você tem filho, traga o seu filho. O seu filho não é uma entidade separada, ele não é um indivíduo separado. Para Deus, ele tem a responsabilidade de viver de acordo com todas as estipulações e com todos os benefícios que a aliança oferece. Quando o seu filho vem na igreja, ele recebe da graça abundante de Deus que é colocada na vida dele através da pregação da palavra. Quando você traz o seu marido na igreja, o seu marido recebe a abundância das bênçãos de Deus que são derramadas através da pregação da palavra, através do conhecimento de Deus. Bilhões de pessoas no mundo vivem hoje sem conhecer essa graciosa palavra, essa magnífica palavra, essa linda revelação de Deus que nos foi dada por próprio Deus através do Espírito Santo. Eles não conhecem esta aliança magnífica. Eu posso dizer para vocês que pelo menos 70% das igrejas atuais, eles não falam desta aliança magnífica que Deus fez com você, no qual Ele diz que Ele vai ser o seu Deus, mas que Ele será o Deus de todas as gerações que virão depois de você. E isso incluía também os escravos. E por isso, estes homens que eram servidores, eles agora estavam participantes da igreja. Meus amados, vocês imaginam agora estes homens que vieram de países, vieram de lugares aonde o Evangelho jamais foi pregado. Eles estavam vivendo uma vida na escuridão do pecado, distantes do conhecimento de Deus. Mas Deus tinha um plano especial na vida destes homens. Deus estava tratando com eles de uma forma difícil, de uma forma pesada, por alguma situação, por alguma coisa na vida, alguma circunstância na vida destes homens, eles se tornaram escravos. Mas Deus, pela sua infinita graça, permitiu com que eles se tornassem escravos de um homem que era um crente em Cristo Jesus. E agora, aquele homem que era escravo em Cristo, ele podia ser livre. Ele não era um homem livre para tomar as suas próprias decisões, porque o escravo, ele obedece e ele segue aquilo que o seu chefe manda.
mas ele era um homem livre, porque em Cristo ele tinha uma liberdade que é muito maior do que a liberdade da servidão. Ele tinha a liberdade de poder adorar ao Deus vivo e verdadeiro, e a sua perspectiva era muito maior. Meus amados, vocês podem imaginar que grandiosidade era isso na vida de um escravo, poder conhecer ao Deus verdadeiro, ser trago de países onde Satanás dominava, e agora eles são tragos para servir a um homem que se converte ao Evangelho, e juntamente ele traz toda a sua família, e esses escravos que também eram parte da sua família vêm para ouvir o Evangelho de Cristo Jesus. Nós sabemos disso porque essa foi a história de Abraão. Quando Abraão foi chamado por Deus, Deus disse para ele: Abraão, eu vou abençoar a você, e eu vou abençoar a sua família, e eu vou abençoar a sua casa, e o sinal da minha bênção na sua vida, o sinal de que eu fiz uma aliança com você, vai ser a circuncisão. Graças a Deus que nós só somos batizados, né? Vai ser a circuncisão. E no dia em que Abraão recebeu aquele sinal, ele e toda a sua família também recebeu o sinal, inclusive os escravos de Abraão. Meus amados, Deus nos coloca em situações na nossa vida em que nós não podemos compreender muitas vezes. Deus nos coloca em situações na nossa vida e nós falamos: Deus, por que eu estou vivendo? Por que eu estou passando por isso? O Senhor Deus não tem um plano perfeito na minha vida, e o plano perfeito da minha vida não é esse, porque o Senhor está me negando algo, o Senhor está deixando com que eu receba algo que eu preciso receber. Deus, porque eu passo por tantas dificuldades, porque eu passo por tantas lutas, o seu plano não está se cumprindo na minha vida, o seu plano não pode ser este para mim no momento. Eu tenho uma surpresa para você: o plano de Deus para a sua vida é exatamente este, porque Deus não está preocupado com o que vai trazer glórias para você, porque você não vive para você. Quando você entrega a sua vida para Cristo, você vive para a glória de Deus. E se Deus quer trazer glória através da sua vida, colocando você em situações que não são aquelas que você esperava, preste atenção e fique atento, porque é isso que Ele quer fazer com você. Ele está lidando com você, Ele está moldando a sua vida, Ele está preparando você. E as dificuldades que vêm sobre a nossa vida, elas devem ser encaradas com o propósito de Deus em primeiro lugar na nossa vida. Se um escravo, se um homem que era escravo, ele não tinha desculpa, ele não tinha saída do plano de Deus na vida dele, quanto mais nós que somos pessoas livres, quando as dificuldades sobrevêm sobre a nossa vida, quando os nossos relacionamentos na igreja com as outras pessoas estão sendo difíceis. Então nós não temos desculpa para não servir a Deus, nós não temos desculpa para não viver a nossa vida para a glória de Deus. Se um escravo não tinha, quanto mais nós que somos pessoas livres. Vocês estão vendo, nós não vivemos para a nossa própria glória, nós vivemos para a glória de Deus. E era este o contexto destes homens. Nosso próximo tópico fala que toda autoridade está submissa a Deus. Meus amados, quando os senhores daqueles escravos ouviram a mensagem que Deus tinha através do apóstolo Paulo para os escravos, eu imagino que eles devem até ter pulado no banco. Eles falaram assim: yes! Oh, beleza! Toma, escravo, serve com alegria, serve com prazer. Mas ninguém é livre do juízo de Deus, porque Deus não faz acepção de pessoas, e toda autoridade é submissa a outras pessoas. Todos os homens são submissos a outros homens. Eu tenho a experiência de ter pessoas que trabalham conosco, e quando eles não fazem alguma coisa que foi um contrato que nós fizemos, vocês sabem quem tem que dar ouvido para as reclamações? Somos nós, porque existem pessoas que estão sobre nós. Toda pessoa tem uma autoridade que é superior a ele, e Deus, meus amados, Ele é superior a todos, e Ele diz que toda autoridade está submissa a Ele.
Nenhuma pessoa que tem empregado e que é crente, ele pode pensar que aquilo ali é a respeito dele. Ele não pode pensar que as ordens que ele dá, que as determinações que ele estabelece, os planos que ele faz, é simplesmente para satisfazer o ego dele, porque nós também vivemos a nossa vida submissos a Deus, e a Ele que todos nós teremos que prestar contas. Quando o patrão então passa a ouvir que eles têm que tratar os seus escravos com amor, como parte, como membros da família, como irmãos em Cristo, como partes também da aliança, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: vocês que são crentes e que tem pessoas que trabalham para vocês, vocês não são como os outros que não têm parte na aliança, porque agora estes escravos que vocês têm, eles também fazem parte da aliança, e porque eles fazem parte da aliança, eles são parte da família, e as estipulações da aliança também se enquadram a eles juntamente com os benefícios. Isso não quer dizer que agora eles poderiam viver e parar de trabalhar e fazer as coisas da forma como eles quisessem, porque nem os nossos filhos devem fazê-lo. A Bíblia tem nos ensinado que os nossos filhos, eles têm que ser tragos à maturidade. Nossa função como líderes dos nossos lares é de trazer os nossos filhos com responsabilidade, criá-los na disciplina, criá-los no Evangelho, com o conhecimento de Deus, como pessoas dignas do trabalho, e assim também com os escravos, com aquelas pessoas que trabalham para nós. Não faz porque nós tratamos ou porque nós somos tratados com amor, não tira de nós a responsabilidade de sermos pessoas que estão submissas à autoridade, da mesma forma que os patrões também não estão livres da sua responsabilidade para com os seus empregados, porque tudo, meus irmãos, tudo, o final de todas as coisas é para o reino de Deus, é para o crescimento, é para a expansão. A nossa vida é para que o reino de Deus possa prosperar. Nós não vivemos para nós mesmos, nós não vivemos para satisfazer os desejos que nós temos. Nós lemos nos provérbios mais cedo que o homem, ele não encontra espaço no seu coração para satisfazer todos os desejos que ele tem. Quanto mais nós temos, mais nós desejamos. Quanto mais nós possuímos, mais nós queremos. E não existe limite para as coisas que nós buscamos. Se nós formos vivermos para nós mesmos, o homem que vive para si mesmo, o homem que vive para satisfazer os desejos do seu coração, ele nunca vai ter nem os seus desejos satisfeitos e nem satisfação, porque não existe satisfação fora de Cristo, não existe limite em todos os nossos vícios. Por isso é que chama vício, porque quanto mais nós temos, mais nós queremos, e quanto mais nós afundamos no pecado, mais o pecado exige de nós. Quanto mais nós buscamos, mais nós procuramos ter, mais nós queremos possuir, e a nossa vida se torna um inferno neste mundo. Por isso nós vivemos para a glória de Deus. Tudo aquilo que nós fazemos, nós temos em mente não aquilo que vai trazer benefícios a nós, não aquilo que vai ser melhor para mim, mas aquilo que vai ser benefício para o reino de Deus, aquilo que vai trazer glória para o reino de Deus, aquilo que vai expandir, aquilo que vai prosperar o reino de Deus na nossa vida. E você faz a pergunta: mas o que é o reino de Deus? O reino de Deus é a regra de Deus. O reino de Deus é aquilo que Deus tem dito na sua palavra. O reino de Deus é o domínio de Deus sobre a vida de cada pessoa. Quando Deus domina sobre a nossa vida, o reino de Deus está presente na nossa vida. Quando Deus domina no seu trabalho, através das suas ações, o reino de Deus está presente no seu trabalho. Vocês estão percebendo? Quando as pessoas buscam um reino de Deus visível ao homem, ele jamais encontra, porque Jesus Cristo próprio disse: o reino de Deus está no meio de vós. O reino de Deus está entre vocês e vocês não estão vendo.
Vocês estão esperando que o reino de Deus venha com sinais, com maravilhas, mas o reino de Deus, ele cresce como uma semente que é lançada na terra. A semente cai na terra e ela cresce, e os pássaros vêm e faz ali o seu ninho naquela árvore. E assim é o reino de Deus. O reino de Deus, ele prospera à medida que nós vivemos a nossa vida dentro das regras estabelecidas por Deus, vivendo não da nossa própria vontade, não dos nossos pensamentos, mas vivendo de toda a palavra que procede da boca de Deus. É assim que nós vivemos a nossa vida. E o apóstolo Paulo fala mais àqueles que são patrão. Ele fala assim: deixando as ameaças. Essa palavra deixando aqui no original, se você for olhar no lexicon, se você for olhar nos livros que mostram como que as palavras são traduzidas, essa palavra que o apóstolo Paulo fala, deixando, ela seria bem traduzida se ela falasse assim: olha, ponto final, basta, chega, acaba, chega de ameaças, chega. É interessante que ele está falando aqui agora numa questão de relacionamento entre patrão e empregado, mas isso também é válido para os nossos filhos. Eu tento conversar com minha esposa a respeito de ameaças que nós fazemos para os nossos filhos. Eu falo com ela sempre: se você fizer uma ameaça, não faça uma ameaça que você não tem condição de cumprir. Porque se você fizer uma ameaça que você não tem condição de cumprir, você vai estar fazendo do seu filho sem vergonha. Você vai estar fazendo do seu filho sem vergonha. É melhor você não fazer ameaça, porque se você fizer ameaça, você tem que cumprir. Porque se você não cumprir, ele vai saber que quando você fala as coisas, você não cumpre. E quando você fizer uma outra ameaça, ele vai falar assim: já ouvi essa aí antes. Não faça ameaça. O apóstolo Paulo falou assim: olha, acaba com a ameaça. A ameaça se torna algo pessoal. Você, quando tem alguém que trabalha para você, você não pode fazer daquele trabalho algo pessoal. Você não pode transformar aquilo em algo que se torna a sua vontade. É isso que eu quero, você tem que fazer. Não. As suas ações trazem consequências. Por isso, você tem que fazer. Você tem que agir dessa forma, porque a forma em que você está agindo traz consequências. Você não precisa ameaçar o seu filho. Você tem toda a autoridade, porque foi a você concedida, dentro dos parâmetros bíblicos, para você foi concedida toda a autoridade que você deve exercer da mesma maneira aos patrões. Por isso o apóstolo Paulo fala: acaba com todo tipo de ameaça. Tira a ameaça do seu meio. Pare de ameaçar os seus escravos. Não use esse tipo de coisa, porque vocês não vivem para satisfazer o que você quer. Você também está debaixo de autoridade. Deus é a autoridade superior a você, e você não deve ameaçar, porque ao fazer ameaças, você transforma isso em algo pessoal, e você não vive por você. Se você não vive por você, não existe uma pessoa, mas existe o reino de Deus, existe a vontade de Deus, existe o domínio de Deus. Ameaças não têm lugar no reino de Deus, nem para com seus filhos, nem para com seus empregados. Patrões, parem de ameaçar os seus funcionários. Deixe isso de lado. Ele fala: sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus. Deus não corta curvas para falar. Ele não corta curvas para falar. Ele diz o seguinte: olha, a função de você que é o chefe de lar, a função de você que é o chefe da família, é o de proteger aqueles que são mais fracos na sociedade. Os escravos precisam da sua proteção. Eles estão trabalhando para você, mas eles também precisam da sua proteção. Na sociedade atual existem duas regras: ou nós defendemos o direito dos mais fracos, ou nós defendemos o direito dos mais fortes. E as pessoas tentam colocar um contra o outro. Quem segue a política aqui nos Estados Unidos, não assistindo a Globo, mas assistindo os outros canais, vocês podem perceber que existe um jogo em que as pessoas que querem assumir o poder fazem. Eles colocam os ricos contra os pobres e os pobres contra os ricos. Eles colocam grupos de os latinos contra os brancos e os brancos contra os latinos. E eles dividem a sociedade em grupos.
E eles colocam um grupo contra o outro, e somente eles ficam no meio para poder dizer que eles são seu amigo e que ele está com aquele outro, mas aí ele vira para o outro e fala que ele é seu amigo, mas ele está contra aquele outro. E aqui nos Estados Unidos eles falam dividir e conquistar, divide and conquer. Eles dividem a sociedade para adquirir o poder e usar o poder, usurpar do poder para promover as suas agendas ateístas, as suas agendas contrárias às agendas de Deus. Mas no reino de Deus não é dessa forma. No reino de Deus não existe um contra o outro e o outro contra o outro. O que no reino de Deus existe é que Deus faz uma proteção específica para cada grupo. Aqueles senhores, eles têm a sua proteção quando os seus funcionários têm que dedicar no trabalho, como quem trabalha para o próprio Deus. E por outro lado, ele protege os mais fracos da sociedade. Qualquer pessoa que observar a lei de Deus, ele pode observar as provisões que Deus faz para as pessoas pobres da sociedade. Meus amados, é magnífica a lei de Deus. Se nós pudéssemos implementar a lei de Deus em sociedades como as nossas, não haveria nenhum problema, porque pessoas não viveriam do welfare, porque todas as pessoas viveriam vidas dignas, vidas de trabalho, porque Deus fez provisão na lei para todo tipo de situação. A lei, ela abrange todas as áreas da sociedade, todas as pessoas da sociedade. Deus, ele fala que aos pobres, ele diz o seguinte: se você tiver uma terra, veja bem que coisa magnífica, veja bem que ninguém poderia pensar sobre isso. Ele fala: se você tiver uma terra e você plantar, você vai passar colhendo, mas você só pode colher uma vez, você só pode passar colhendo uma vez, e se algum fruto cair no chão, você não toca. Aquele fruto é para os pobres vir atrás para poder pegar e ter como sobreviver. Ele diz mais, ele fala assim: você não faz nada que prejudica a viúva e o órfão. Você não faz, você não toca no direito da viúva e do órfão, porque essas pessoas, eles eram as pessoas mais vulneráveis da sociedade. As viúvas, elas não tinham ninguém por elas, e os órfãos também não. E Deus fala assim: você não faz mal para a viúva e para o órfão, porque se você fizer, eu vou matar você com a espada, e a sua esposa será viúva e os seus filhos serão órfãos. Deus não fala, ele não passa a mão na cabeça, ele fala assim: você defende o direito da viúva e do órfão, porque se você não defendê-los, eu vou matar você com a espada. Ele é direto. É tremendo a preocupação que Deus tem com os mais fracos da sociedade. E agora ele vira e fala assim: corta todo tipo de ameaça, tira a ameaça do meio de vocês, não façam mais ameaças, parem com isso, porque esse tipo de coisa não promove o reino de Deus, não promove o juízo, não promove a justiça, não promove o bem de Deus no meio de vocês. E ele fala uma coisa magnífica que eu vou encerrar essa noite falando, e eu quero que você leve isso e coloque no seu coração. Eu quero que você coloque isso no seu coração, porque Deus não faz acepção de pessoas. Oh meu Deus, glórias, glória a Deus, porque Ele não faz acepção de pessoas. Glória a Deus, porque Deus não tem uma raça preferida. Graças a Deus, porque Deus não tem um grupo de pessoas que Ele prefere mais do que o outro. Graças a Deus, porque Deus não faz acepção de pessoas. A mesma justiça que Ele aplica para o pobre, Ele aplica para o rico. Não existe, como existia na época da reforma, a ideia de que eu poderia fazer todos os pecados que eu pudesse, e na hora da minha morte eu fizesse uma doação grande para a igreja, eu desse um cheque grande para a igreja, e Deus me livraria de todas as minhas, de todos os meus pecados, de todas as coisas erradas que eu fiz. Meus amados, este é um grande benefício, mas também é uma grande responsabilidade. Deus não tem preferência por uma nação em particular. Ele escolhe aqueles que Ele escolhe pela sua graça, e Ele não faz acepção. Nós temos conosco a ideia de que os nossos pecados são menores do que o pecado das outras pessoas. Meu Deus, como que eu sou perseguido com isso! Como que eu sou perseguido com isso? Eu olho para a minha vida e todos os meus pecados terríveis, eles são pequenininhos assim, ó. Todos os pecados nojentos que estão
estão dentro de mim, eu olho para eles e são desse tamanhozinho, e eu falo assim: Deus não faz conta desses pecados na minha vida. Mas eu olho para a vida das outras pessoas que tem um pecado que é desse tamanhozinho, e parece que eu nem preciso desses óculos aqui que eu usei para poder ver. Eu enxergo de longe. Uou! Coitada daquela pessoa. Olha! Cruz, credo. Aquela pessoa vive uma vida terrível. Que vida desorganizada, que vida terrível. Vai para o inferno. E já está lá. Mas eu olho para mim e eu esqueço que Deus não faz exceção de pessoas. O apóstolo Paulo, escrevendo para os romanos, provavelmente nós estaremos falando no livro de Romanos nas nossas próximas séries. Provavelmente o apóstolo Paulo, escrevendo para os judeus em Roma, ele diz o seguinte: olha, vocês são judeus e vocês receberam a lei, e graças a Deus por isso, vocês receberam os oráculos sagrados. Vocês foram aqueles a quem foi revelado os juízos de Deus e as magníficas leis, e vocês têm as leis. Mas se vocês têm as leis e não praticam, vocês não têm benefício nenhum. Porque se o gentio que não recebeu a lei pratica, ele se torna judeu, enquanto você que é judeu, que não observa a lei, se torna gentio para Deus. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus não importa se você é um escravo no seu trabalho. Deus não importa se você é um chefe no seu trabalho, porque todos vocês têm o seu dever, têm a sua obrigação. Todos vocês têm a quem prestar contas. Meus amados, nós não vivemos a nossa vida imaginando que nós estaremos livres do juízo de Deus. Por favor, não faça esse erro. Não cometa o erro de viver a sua vida pensando que os seus pecados serão impunes, porque você é amigo de crente, porque você cresceu na igreja, porque você foi batizado nas águas, porque você foi batizado quando era criança. Você pode ser até irmão do Papa. Para Deus não faz diferença. Não pense por um minuto sequer que você está livre dos juízos e livre de viver por toda a palavra que procede da boca de Deus, porque você não está. Cristo dizia que o homem não vive só de pão, mas vive de toda a palavra que procede da boca de Deus. E é por isso, e é isto é que Deus espera de mim, e é isto que Deus espera de você. É que nós vivamos as nossas vidas por toda a palavra que procede da boca de Deus. Deus não faz acepção de pessoas. Ele requer de cada um de nós uma vida de justiça na presença dEle. Sejamos nós servos, sejamos nós escravos, todos nós prestaremos conta da nossa vida um dia. Oremos ao Senhor.